Mais 120 mil trabalhadores que não têm estabilidade garantida aguardam os desdobramentos das privatizações de 9 estatais brasileiras. A maioria teme que haja uma onda de demissões. O anúncio foi realizado no fim do mês de agosto pelo Palácio do Planalto. O governo planeja privatizar em um primeiro momento 9 empresas, como por exemplo, Correios, Serviço Federal de Processamento de Dados, Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social, Telecomunicações Brasileiras e outras 5. Ao todo, cerca de 120 mil funcionários aguardam mais detalhes para saber de que maneira isso poderá mudar suas vidas. Somente nos Correios, quase 100 mil pessoas poderão ser atingidas com a mudança. E segundo essa representante da categoria, muitos temem pelo emprego. Porque a gente não conhece projeto de privatização que se mantenha o quadro, se mantenha os mesmos direitos dos trabalhadores. Então, o maior medo é esse de perder os empregos, né? E como usuária também, porque nós utilizamos os Correios, sendo funcionários, nós também somos clientes. E assim, a preocupação é de aumento de tarifas e da precarização desse serviço. Ela afirma ainda que nenhuma proposta com garantias do governo sobre o assunto foi passada até agora. Não existe nenhuma garantia, a empresa se fecha, o governo, quando a gente busca uma interlocução para saber como vai ficar os trabalhadores, né, eles se omitem. Inclusive, nós temos realizado várias audiências públicas justamente para envolver parlamentares para nos ajudar junto com a população nessa luta. Segundo especialistas, funcionários como os dos Correios, apesar de terem prestado concurso, são contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Por isso, as garantias são diferentes. Nós não temos, por exemplo, o Instituto da Estabilidade que temos com relação aos servidores públicos, ou seja, a demissão lá ela pode ser com ou sem justa causa. O que nós temos é a necessidade da demissão do empregado público ser motivada, mas isso não significa que haja estabilidade. Por decisão do Supremo Tribunal Federal, é proibida a privatização de estatais sem aprovação do Congresso, ou seja, o processo deve ser demorado. Por isso, a especialista acredita que o diálogo entre sindicatos e empresas pode facilitar esse processo de transição. As privatizações elas são inevitáveis e o sindicato tem que ter que atuar em prol para garantir que seja, principalmente que sejam mantidos os empregos, mesmo com a supressão de alguns direitos. A supressão de direitos, a negociação de direitos, hoje em dia ela é permitida se os sindicatos conversarem com as empresas, mas é uma coisa que tem que ser negociada, então tem que ter acordo de ambas as partes. O empregador não pode simplesmente suprimir direitos de um empregado sem que haja legislação para isso ou um acordo coletivo.